Terceiro podcast, então, do curso de design da Fevale. Hoje o assunto é sobre a regulamentação da profissão, futuro dessa regulamentação, enfim, todas as discussões pertinentes que a gente vai poder fazer aí nessa primeira hora de discussão. Sabe-se lá se vamos fazer outros podcasts sobre isso. Né? Então, achou que não ia ter podcast mais o curso? Achou errado, otário! Vamos começar, então, com as apresentações. Então, a gente tem uma bancada muito ilustre. E aí eu vou chamando, aí a pessoa se apresenta. Bruno Lorenz. Começa comigo já. Tá, então eu sou o Bruno Lorenz, eu sou um orgulhoso bacharel aqui da Fevale. Bonito, né? Bonito. Em design na Fevale. Acabei de me formar em fazer meu mestrado em design na Unicinos. E depois de finalmente tô vivo. E aí tô voltando agora aí pras atividades no campo. E trabalho em Montenegro, eu trabalho como designer gráfico numa... Não só gráfico mais, agora é designer estratégico. Deus, designer de tudo. Designer de qualquer coisa que aparecer na frente aí. Lá em Montenegro, na minha agência. Diego Schmidt. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Schmidt, egresso, né, do curso de design da Fevale. Me formei agora no final do ano, sou novato então na mesa e na facul. Mas não parei, toquei o MBA, estou fazendo o MBA de gestão de projetos orientados pela inovação e trabalho como UX designer numa empresa de software aqui do Vale dos Sinos. E é isso aí, estamos aí ajudando o pessoal. Professor João Aguiar. Boa tarde. Tá comendo, mastigando. Quero ver sem cuspir. Sacanagem. Eu tô me recuperando no resfriado, tu sabe disso, tu não precisava ter levantado isso. Passou um Vic Vaporub. Pra voltar pra pauta, então, que vocês já estão fugindo, não deu nem 5 minutos. Eu sou o João Pedro Aguiar, sou professor do curso de design. E a gente não abriu se é contra ou a favor, né? Calma, respira. Ah, tá. Respira. Não, é que eu quero... Tu quer te posicionar, isso é interessante. É o que a gente tá querendo aqui. Obrigado, então. Muito bem. Professor Luiz... Sou eu jogador de futebol, não jogo mais, tô proibido de jogar futebol, então era isso. Muito boa tarde a todos. Grande craque. Desde camisa 11. E por último, mas não menos importante, diretamente de Portugal, professor Marshall. Aí estamos nós. Satisfação estar presente nesse momento marcante do nosso curso. Os podcasts têm que ser realmente mais uma ponta de contato com toda essa galera que está se formando aí. Pô, legal ver o Bruno cabeludo aí, tá meio Jedi com esse cabelinho de design. Não, cara, cabeludo era os metaleiros dos anos 80, isso é outra coisa. Isso é um hipster boy. Nutella e, né, aquela raiz, aquele papinho e tal. Cara, eu tô aqui, então, só pra quem não sabe, até julho, tô voltando já, fazendo um período de doutorado aqui. Bem interessante, tá bem legal poder ver o design aqui. Depois a gente pode falar sobre isso, se der um tempinho, como é que são as coisas aqui. Falaremos. Bola pra frente. Fala, Juan. Muito bem, e eu aqui presidindo a bagunça hoje, Juan, professor do curso, e é isso aí. Bom... Se não virar a meia do Bruno. A meia do Bruno tá sensacional. Bom, antes da gente começar a discussão aí de vários pontos sobre a questão da regularização, cabe salientar aí que esse grupo fez o dever de casa, a gente ficou por uma semana aí em torno de... uma semana a gente discutiu, trocou informações, projeto de lei e tudo mais... Porque, antes de mais nada, a gente precisa estar sempre embasando as nossas concepções e ideias na realidade, né? E não apenas nos achômetros da vida. Então, eu queria pedir para o professor Luiz Verlang, de maneira rápida e sucinta, um breve histórico aí da questão da regulamentação da profissão. Cara, se for fazer um histórico, de fato, é bastante coisa. Inclusive, a gente pode colocar, acho que no podcast, quando publicar alguns links, alguns materiais que foram publicados nesse meio tempo, que eu acho que ajuda bastante a contextualizar. Eu acho que esse assunto é legal comentar hoje de novo, porque ele vem lá desde os anos 70, sendo discutido por vários grupos de profissionais. Ele ganhou força nos anos 80, parou um pouco, enfim, dá para entrar talvez ou não nos meandros do porquê que isso avançou ou não naquela época, mas um fato que é marcante para mim nesse histórico de regulamentação da profissão foi ali entre 2003, 2004 e 2005, quando o assunto surgiu à tona de novo em função de um projeto de lei que havia sido encaminhado e que continha uma série de erros. Erros, assim, desde questão de terminologia, questão de concepção em relação à profissão, por exemplo. E aí o professor Fred Van Camp, da ESG do Rio de Janeiro, em 2007, fez um chamado às principais entidades de design do país, a ADGRAF do Rio de Janeiro, a ADG
São Paulo, que na verdade é uma associação nacional. A AP Design foi convocada naquela época, e nessa época eu era diretor da AP Design, então foi por isso que eu me envolvi bastante nesse assunto. E esse assunto começou a ser discutido por um comitê formado por entidades, por professores da área, por representantes do movimento estudantil, enfim, meados dos anos entre 2007 e 2008. E ali começou a se constituir um trabalho de, primeiro, olhar o que foi feito até então, pensar num novo projeto de lei, uma nova forma, talvez uma coisa não tão excludente, mas includente, uma coisa mais generalista ou não, até em função de movimentações que estavam acontecendo à época, em função de profissões que eram regulamentadas, estavam saindo de conselhos, formando outros conselhos, e o quanto isso poderia respingar negativamente ou positivamente para a área do design. E o grande fato, que eu acho que é o histórico nesse sentido, foi a reunião dessas entidades em prol de um projeto de lei, foi reescrito, foi trabalhado uma série de coisas, foi feita uma consultoria, e se não me engano, entre 2009 e 2010, foi feito encaminhamento de um PL, que hoje o PL atual, que se encontra lá tramitando, ele é originado e derivado desse que foi encaminhado lá em torno de 8 anos atrás, mais ou menos isso. Então, dá para dizer assim que é um histórico desde os anos 70, em torno de 45, 46 anos, de fato, de uma preocupação profissional, e que, claro, né, se a gente for analisar o contexto histórico, e vocês aqui estão muito bem podendo falar disso, acho que tem que analisar o contexto da regulamentação com o passar dos anos e os cenários que a gente vive, né? O cenário de hoje é um cenário diferente de 2003, quando eu comecei a discutir isso, que é um cenário diferente de 2010, em relação a tudo que se fala de profissão. Mas aí eu acho que a galera aí vai poder falar a respeito e a gente segue discutindo. Muito bem. Justamente nessa questão da evolução, eu já trago a primeira ideia aí pra gente estar discutindo, que uma das questões aqui que a gente trabalhou, que ficou bem claro assim na leitura delas, que é muito notável a evolução da discussão do tema, né? E aí, entre várias coisas, a estratégia de não repetir alguns erros, de procurar justamente estar olhando para as movimentações de outras áreas políticas, enfim. Só que aí, em determinado momento, até 2010, isso estancou, né? O que aconteceu? Não sei se tu tens essa informação, Berlanga, alguém tenha. Enfim, por que se perdeu esse interesse? Porque tem um hiato aqui, né? A gente foi até 2010, o projeto de lei ele foi negado, né? Enfim, não aconteceu. E aí agora a gente está vendo, e o motivo da gente estar rediscutindo essa questão é porque em 2017 foi novamente colocado em pauta no Congresso mais um projeto de lei, né? Então, eu não sei se tu tens essa informação, por que aconteceu isso, assim, com esse ato de 2010 a 2017. Na verdade, quando teve o encaminhamento, que eu não lembro o nome do deputado, talvez está aí nesse histórico. Eduardo Paes, foi ali, acho que entre 2012... do Rio de Janeiro. Entre 2010 e 2012. Por isso que ele parou. Não, acho que não foi em função disso, mas enfim. Mas entre 2010 e 2012, quando teve esse encaminhamento, na verdade ele foi sendo aprovado pelas câmaras de discussão dentro da Câmara dos Deputados. Ele foi avançando. Passou pela Câmara de Constituição e Justiça, se não me engano, ele foi avançando. O que aconteceu foi um veto presidencial à época, a Dilma presidente, e sem nenhuma conotação política nem nada, mas pelo entendimento que profissões que não geravam risco à saúde, esse foi o entendimento à época, não deveriam ser regulamentadas. Esse foi o entendimento. Nessa mesma época, quando estava se discutindo isso, tinha caído a questão da regulamentação do jornalismo. Então eram assuntos que eles estavam andando muito próximos daquela época. Claro que, olhando os materiais e talvez a minha posição ou de vocês, enfim, há argumentos que se diz, bom, há risco sim de um projeto de design para saúde coletiva, saúde pública, sei lá o quê. Mas enfim, acho que são várias coisas a se discutir aí, que isso pode ser discutido. Tanto e a mobilização... Na última PL, eles abordaram isso. Né? Sim, na justificativa tem isso. Na verdade, essa justificativa tem até desde 2003, se não me engano. Mas dentro desse projeto de lei... Sim, do projeto de lei, sim. A questão que eu comentei ali, que aconteceu... Porque quando o deputado Eduardo ele vai para a Prefeitura do Rio, ele que estava conduzindo, ele deixa de ser o autor da condução do projeto. E aí... não sei, nos autos ali dos históricos, fala que não teve ninguém que abraçou a causa. Sim, que precisaria ter um deputado que conduzisse isso novamente. Teve perdas de mandato nesse meio tempo, né? Sim. Deputados que não se reelegeram, daí tinha que um outro deputado abraçar a causa, fazer os encaminhamentos, enfim. É uma questão de mobilização também, né? As entidades, de alguma forma, ficaram bastante mobilizadas até um determinado período, né? Tô falando aí de 3, 4, 5 anos atrás. Atualmente, eu sinceramente não sei dessa mobilização das entidades. Muito bem, alguém mais? Eu posso falar? Evidente.
Óbvio, o delay tá pequeno. Cara, talvez um dos motivos, na minha percepção, de a coisa não avançar tanto, é porque essa regulamentação ela é muito importante, muito cara para nós que trabalhamos na área. Então ela acaba, né, esbarrando assim, em tanta coisa que tem ao mesmo tempo para esses caras decidirem, que esse argumento que eu acho que não é legal de dizer, não gera risco de vida, até por ali. Uma sinalização mal feita, tu pode errar o caminho e entrar num poste, uma coisa assim, entendeu? Não vamos só entrar na questão estética, né? Então talvez seja isso, assim, nós designers somos os maiores interessados, isso é óbvio, mas isso não extrapola para a sociedade, porque continua tendo a demanda de trabalho, regulamentado ou não. Então talvez seja um pouco por aí, né? Sim. Obrigado pelo silêncio. Eu tô focado aqui na pauta, né? Mas tudo bem. Bom, eu acho que a gente pode, daqui a pouco, começar a discutir talvez pontos positivos e pontos negativos desse projeto de lei, enfim, o que isso acarreta, talvez nos vieses, enfim, que a gente tem, não só ao ponto de vista do designer, mas talvez da empresa, enfim, e próprio mercado / sociedade. E aí talvez trazer alguns recortes, então, desse projeto de lei e de tudo aquilo que a gente foi lendo. Aí eu começo falando de um dos pontos favoráveis, que me parece favorável, ao menos, que ele diz assim: reconhecimento da profissão por entidades governamentais privadas com a finalidade de obter reconhecimento técnico, legal e cultural de sua contribuição específica para a sociedade. Quer dizer, possibilidade do designer participar, por exemplo, em concorrências e editais públicos, né? Que isso é uma coisa que hoje nos esbarra. E a gente tem também aqui uma série de justificativas legais de coisas que aconteceram e que dificultaram o designer dentro da sua atuação, né? Por exemplo, eu não tinha um número de registro para participar desse processo. Eu precisei usar de um engenheiro amigo para poder fazer com que esse laudo que eu criei fosse validado, né? Porque senão ele não existe. Exatamente. Então, essas seriam algumas justificativas que eu acredito que seja um ponto positivo da regulamentação. És a favor, então? Não, eu não sou a favor. Eu sou a favor deste ponto. O que vocês acham disso? Até essa é uma das justificativas ali quando a gente tava... Enfim, a gente tava trocando os links, né? E lendo esses posicionamentos, porque, pra ser bem sincero, eu nunca tive muito... até interesse mesmo de conhecer, ou na graduação, acho que as discussões que a gente tinha era mais até nas aulas Verlan, quando a gente conversava sobre isso. Obrigado assim. Ou desculpa. Mas essa é uma coisa que, assim, na minha parte nunca me afetou, então, inicialmente a minha ideia é tipo assim, pra que regularizar uma coisa que parece que só vai trazer burocracia, só vai atrapalhar... Tá funcionando. Exatamente. Parece que é aquela coisa meio, aquele argumento meio liberal, né? Vai enfiar o governo no meio só pra atrapalhar, uma coisa que já funciona e tudo mais. Mas aí quando, nessas trocas de documento, isso que o Rua tava comentando agora, num dos documentos que a gente chamou de argumentos de regulamentação, né? Tem uma série de casos aí, que é essa, por exemplo, que uma empresa, ela compra cadeiras e, enfim, essas cadeiras elas têm que estar assinado por uma RT, e aí só que o designer não pode fazer assinatura dessa RT porque não está regulamentado, né? Então, enfim, tem acho que uns 6 ou 7 aqui tópicos, assim, que tu olha, como a gente olha pro design como uma coisa ampla, extremamente ampla, não é só, a gente não tá regularizando uma coisa, o design só uma coisa específica, pequena, assim, uma atividade que muito restrita, né? A gente tá tentando regularizar uma atividade que é gigantesca, né? Enfim, abraça diversas coisas, assim. Então, lendo aquele storytelling, assim, porque são histórias, pequenas historinhas, assim, eu subi no muro de novo, assim, eu pensei, não, realmente, tem muita gente que não faz o design que eu faço, e que, enfim, ela vai ser benéfico para ela, né, ter essa regulamentação passar de alguma forma, né? Alguém mais? Sobre o argumento liberal ali, eu acho que eu caio no mesmo problema que tu. Eu gostaria muito, quer dizer, o muro é um lugar bom, eu gostaria até de estar nele, eu tenho inveja de quem tá, porque eu não consegui nem subir nele ainda. O meu problema é, se eu for a favor, eu sou formado em design, sou especialista em design, daí dou aula no design,
Então, obviamente, eu sou a favor de deixar exatamente como tá, porque eu ainda não tenho opinião formada de que esse cara que precisa de um terceiro, então, por uma anotação de responsabilidade técnica, qualquer coisa assim, eu não entendo que a solução seja a regulamentação ainda, mas eu tô aqui para mudar de ideia, porque eu quero muito mudar de ideia. Mas tem uma coisa que é anterior à minha escolha profissional, que é se eu chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro, eu vou pensar, mas daí eu vou estar impedindo que alguém que não tem 3 anos de experiência ou formação, no futuro venha a fazer alguma coisa relativamente acessível, como era o argumento da historiadora aquela. Não sei se vocês recordam que a historiadora que, quando analisa que a profissão de historiador deveria ser regulamentada ou não, ela diz o seguinte: não, mas a gente perderia gente muito boa que faz um trabalho muito bom, e não tem como dizer que uma pesquisa histórica não possa ser feita por alguém que não fez o bacharelado ou o curso superior de história. Eu fiquei pensando, bom, talvez não seja para toda a situação, mas o caso da cadeira de escritório, por exemplo, por que não é um instituto, algum outro envolvido ali que atesta que aquela cadeira está bem? Eu tenho responsabilidade também, mas eu não poder assinar não é um grande problema, assinar responsabilidade técnica. E eu também não sei se eu quero assinar ela sozinho, uma vez que é um projeto relativamente complexo, que eu não vou estar sozinho nessa, né? Vai ter o fabricante envolvido, vai ter institutos envolvidos. Desculpa interromper, João. Manda, por favor, eu quero mudar de ideia. Eu acho que é o que o Bruno um pouco falou, que é uma questão até não é autoestima o termo certo, mas é assim, ó, tipo, eu sou um designer, eu estudei, eu tenho capacitação para assinar uma RP. Entende? Talvez passe por aí, assim, ó, é uma questão de valorização de categoria, talvez, assim, ó. Na verdade, é a formalização da categoria, né? A gente sabe que todos esses conselhos, por exemplo, se tu pegar OAB, se tu pegar o CREMERS, ou se tu pegar o CREA, que agora é CRAU, né? CRAU, sei lá, da arquitetura. Eles são entidades muito fortes em questões políticas, não política partidária, política da categoria. Sim. Tá? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Aproveitando para abrir meu voto, assim, eu não sei se é um pouco pessimista, mas é muito mais cético. Eu sou muito cético em relação à regulamentação. Porque eu sou eu defendo muito a questão da universidade. Eu digo em aula isso, correndo riscos, né? Mas eu digo assim, de ser mal interpretado, que é o seguinte: não é o diploma que vale o que está por trás do diploma, que é a tua formação. Então, João, se pegar assim, ó, tem gente autodidata que acaba sendo, que é um autodidata realmente que pesquisou, que estudou. Isso acontecia muito antes. O Verlang e eu somos de uma época que tinham 2 cursos de design no Rio Grande do Sul. Era Santa Maria e Ubra. Hoje em dia tem cursos até, na minha opinião, demais. Tem muito curso. Então isso forma muita gente diplomada. E a gente vê no mercado um problema depois, que é as empresas não valorizarem a formação das pessoas. Isso que eu acho que é mais importante. A regulamentação tem que passar por uma mudança de postura de quem trabalha na área. Em macho. Tá entendendo? Oi? Não, segue. Desculpa. Não, porque assim, ó, é isso que a gente tem que perceber. É que tem grandes escritórios que funcionam bem nessa questão ética, e tem jovens escritórios de pessoas que estão passando, sem falsa modéstia, estão passando por professores que tocam nas questões de pagar bem, pagar justamente, de valorizar o trabalho, de dar condições de trabalhar. E isso passa por um tipo de regulamentação, mais importante que dizer que é regulamentado ou não. Então a gente vê jovens agora que têm essa consciência porque passaram por professores que botaram isso em pauta, botaram isso em discussão. E grandes escritórios que têm uma questão histórica que mantém isso. Nesse meio a gente vê um mercado que é completamente carnívoro. Não que não tenha sido antes, sempre foi. Hoje talvez mais. Então eu sou cético na regulamentação porque eu acho que ela é importante. Mas como ela seria aplicada? Seria um trabalho assim, ó, regulamenta hoje, 20 anos até a coisa conseguir funcionar. Sim. Né? Eu acho que tem que ter, uma questão mais assim de conscientização. E isso passa, aí de novo, quando eu digo que a regulamentação é importante para nós,
designers, tem que partir de nós, designers, essa valorização da profissão, que passa por salário, passa por prazos, tá? Depois eu posso contar, se sobrar tempo, para monopolizar umas histórias aqui de Portugal, que eu fiquei sabendo. A gente pensa assim, isso é coisa do Brasil. Não, aqui rola tretas assim, ó, de cair e butear do bolso. Tu posso aproveitar o gancho, porque eu acabei pesquisando se em Portugal, e daí acabei indo pro Reino Unido também, era regulamentado de alguma forma, e não achei. Tu sabe dizer se tem alguma coisa, tipo, tu precisa de um diploma para fazer determinado projeto? Aqui? Eu não achei. Cara, não sei te dizer, só sei assim, ó, que eu tô em Lisboa, que é uma cidade, né, economia criativa, tá todo aqui, é um hub. Tem vários, aqui perto de onde eu moro tem o LX Factor, que é um hub de criatividade, tem uns, eu já visitei mais 2, enfim. Então tem muita gente vindo para cá para procurar trabalho. Então tu está concorrendo, depois eu posso contar a história de um ex-aluno meu que está aqui, está concorrendo com um cara que vem da Romênia, da Bulgária, mas tem um inglês maluco que vem para cá também, sabendo que vai ganhar menos, porque Portugal paga muito menos que a Alemanha ou Inglaterra, mas quer estar no burburinho. Aqui tá divertido, é funny, é fish, como diz aqui. Então tu vê coisas assim, ó, escabrosas, deve acontecer no Brasil, mas aqui eu fiquei sabendo de casos assim. Então, a regulamentação talvez aqui fosse mais forte se existisse, João, e aí talvez assim, ó, seria cobrado, entendeu? Tá regulamentado, e se tu piscar pro lado, a coisa fede. E a gente vê que no Brasil talvez fosse difícil a implementação. Digamos que amanhã tu bata, ó, tá regulamentado. Como é que vai ser feito? Eu tô falando só em relação ao mercado mesmo. Márcio, só dentro disso que tu falou por último agora, até esqueci o que eu ia comentar antes, mas talvez eu lembre agora. Essa discussão se fez lá em 2007, quando se discutia aquele projeto de lei. Cara, essas mesmas questões, cara, como é que vai funcionar? Não é amanhã, não é tu liga e desliga a luz, a coisa funciona, tem conselho e vai dar certo. Como eu falei, era um outro cenário, né? Era um cenário que poderia estar crítico para o design no momento que havia uma discussão entre arquitetos e engenheiros sobre conselhos, quem sai, inclusive as áreas que um e o outro faz, que se de fato tornasse o exercício da nossa profissão ilegal, isso pode ser um problema ou vai ser um problema se isso um dia acontecer. Por exemplo, sistema de sinalização, mobiliário urbano e uma série de outras coisas que são áreas de sombra entre profissões que são regulamentadas e têm conselhos. Mas o que eu ia comentar dessa tua última fala aí, que era uma preocupação que saía na época, e que isso também, quando surgiu, eu acho que reflete hoje o problema da regulamentação em si, né? Eu já fui muito favorável em relação à regulamentação. Eu entendo que, como docente de um curso de design, preciso continuar favorável. Sou cético em alguns pontos, né? Eu tento imaginar na prática como isso ia acontecer. Mas o que torna, acho que o processo da regulamentação hoje no Brasil mais tortuoso para ele se efetivar é a pulverização da profissão. A gente, quando fala em design no Brasil, a gente não está falando de uma profissão. A gente está falando de trocentas mil profissões. E aí é só a gente olhar o universo do Brasil. Cara, quantas associações e entidades de design tem? É associação não sei do que, associação não sei das quantas, associação não sei do que. Quantos projetos de lei já foram protocolados na Câmara desde 1970? Vários projetos. Design de interiores, web designer, design gráfico. Cara, design de joia. Se houvesse a compreensão que design é profissão, e aí, se eu faço gráfico, se eu faço produto, se eu faço qualquer outra coisa, eu tô dentro disso. Se a gente tivesse uma entidade coesa, né, ou que as entidades fossem mais coesas, o panorama seria outro. Talvez não precisaria regulamentar. Haveria uma autorregulamentação, que é o que se falava anos atrás. Práticas de mercado alinhadas em relação a tudo. Terminologia, preço, etc, etc. Então, para não monopolizar também, mais ou menos isso. Acho que o entrave hoje da regulamentação pode ser que um deputado no próximo mandato compra a ideia, siga adiante e tal, só que a profissão ainda vai continuar pulverizada, vai continuar cada um querendo puxar para um lado, cada um querendo fazer de um jeito, e aí a gente nunca vai ser coeso, nunca. Aí talvez vá ao encontro de uma questão estratégica que nos primeiros projetos era discutido juntamente com a regulamentação a questão do conselho em si. E aí, por uma questão de aprovação mais rápida, né, e menos tortuosa, enfim, a comissão de regulamentação ela acabou optando por deixar a discussão de conselho em um segundo momento. Então, seria isso que eu esqueci de dizer. Talvez, né, enfim, a gente precisa discutir se daqui a pouco não são batalhas a serem travadas de maneira
de tempos diferentes, né? Eu concordo com o João que é bem confusa a questão das pessoas que não necessariamente têm diploma, né? E, inclusive, eu tinha algumas dúvidas, assim, como é que esse cara vai atestar os projetos? Porque lá na lei diz assim, tu tens que comprovar os últimos X tempo, e talvez o tempo de 3 anos seja questionável, poderia ser menos. Mas ao mesmo tempo que a gente diminui isso, pode-se ter um olhar de que a gente está diminuindo, talvez, a própria... Enfim, a execução, né, da profissão, porque na prática, assim... talvez a leitura da lei pudesse ser outra, né? De que, enfim, o que vai acontecer para esse cara se ele não for regulamentado? E aí, em quanto tempo ele precisaria para ser registrado, digamos Mas assim, é fácil de imaginar, né? Na prática não vai acontecer nada. É como tu reformar o teu banheiro, tu não precisa de um arquiteto, entende? Não vai acontecer nada com o cara que não for justamente, regulamentado. eu vejo que é muito mais interessante para quem precisa de uma formalização ir atrás disso do que ser caçado quem não tem, né? Eu vejo assim. E aí, naquelas justificativas ali que a gente tem uma série de outras coisas que, na verdade, outros causos, que não é só a questão da responsabilidade técnica, né? Mas a própria possibilidade de participação de alguma coisa, e tu não pode porque tu não tem um número. Mas né? aí o problema é da regulamentação ou da burocracia anterior? Talvez questão legal, por exemplo, vai abrir um edital para sinalização viária aqui das rodovias. Nós não vamos poder participar. Tem como designer participar, com um escritório de design. Não o designer sozinho, mas com ele teria, no caso, ter que formar uma parceria com o engenheiro, alguma coisa nesse sentido, né? Pois então, mas daí o problema está na burocracia anterior que escreveu a licitação, ou em precisar ou não da licitação? Por exemplo, burlar a licitação é chamar o engenheiro, que não vai fazer de fato papel ali. Porque talvez a legislação para determinados pontos, isso eu desconheço, obrigue que tenha que ter um profissional respaldado por um conselho, por uma RT, etc, etc. E aí nunca a gente vai ser chamado, entendeu? A não ser que seja uma equipe multi-interdisciplinar. Sim, não, eu entendo e isso é a realidade, não é essa a discussão. Mas será que é assim que se responde, né, a essa realidade? Eu não sei. Também não sei. E é aí que volta essa questão que eu acho que a regulamentação é importante, justamente, de novo, eu não vejo a regulamentação naquela questão de um designer, um piloto de Photoshop ou Illustrator poder fazer o trabalhinho dele e ganhar a merrequinha. Ok, mas talvez nessa questão de valorização da profissão. Então é isso, eu sou um designer, eu tenho o meu número lá, que é uma coisa que as pessoas não se dão conta que vão ter que pagar 600, 700 pila por ano para um conselho, tá? Eu sei pelo conselho da RP, que a minha né, que a Silvana trabalha, ela paga isso e os caras não fazem nada por ela. Mas ela tem que ter o registro, porque a empresa onde ela trabalha exige que ela mostre a guia paga. Então, às vezes, fica uma coisa assim, o meu pai pagava a veterinária, também, não tinha nada mas tem um conselho por trás para alguma coisa que possa funcionar. Então, talvez isso fosse importante da regulamentação, no sentido de dizer, olha, eu sou um designer, tenho meu número aqui, tal, eu posso fazer essa sinalização viária, assim, da estrada. Só que não seria só a regulamentação, né? Teria que vir por trás, aí, João, teria que ter junto, assim, olha, a profissão de designer é regulamentada, vírgula, e pode participar de concorrências tais. Não, para esse caso, eu acho que é uma coisa que não nos afeta hoje. Por exemplo, se fosse pensar regulamentação, essa história de tantos anos de experiência, valia lá para os anos 70 e 80, quando, de novo, nostálgico, que vai ficar falando de Santa Maria. Naquela época, tá complicado. Muita gente que queria fazer design não podia fazer. Publicitários e arquitetos que eram muito voltados a um design gráfico, por exemplo, não poderiam, não tinham de fazer. O cara era de Porto Alegre, a Ubra estava começando, entendeu? Santa Maria era longe, então o cara fazia publicidade, mas ele era um designer. Então, entendeu? Ou o cara da arquitetura também. Tem muitos pioneiros que são arquitetos, se tu vai ver na história. Muitos pioneiros são arquitetos, porque não tinha o curso. Hoje em dia é diferente. Vamos lá, de novo, o diploma não é tão difícil de conseguir. Mas ele passa pelo que está por trás, que é a qualidade de trabalho. Então, às vezes, o meu lado cético diz assim, poxa, tu está regulamentando meio que para fazer uma reserva de mercado. O cara é ruim, mas pode trabalhar. Só que o mercado está tão inchado que eu acho que, de novo, o Bruno falou assim, eu não senti necessidade.
Já foste muito bem elogiado. O Diego é outro cara que não precisa de elogio público também, né? São caras que têm o quê? Qualidade de trabalho. O diploma, a regulamentação talvez não afete. Nesse sentido micro, entendeu? Eu acho importante se regulamentar pela classe. Quando a gente vê designers tomando... É aquilo que a gente falava, assim, ó, de grandes engenheiros, arquitetos tomando posições na sociedade como um todo. Entende? E isso o design precisa ter também. Então a regulamentação talvez para mim passe por aí. Eu já fui bem mais crítico à regulamentação. Hoje eu acho que ela é importante. É importante. Só que eu acho difícil de acontecer. É o meu lado pessimista. Professor Marshall, então... Cara, eu tava esperando a minha hora de falar justamente para entrar no ponto certo, assim. Eu sou um cara que se formou faz... janeiro, 4, 5 meses, cerca disso. Mas assim, eu trabalho há, sei lá, dá pra se dizer 10, 12 anos na área. Eu sou um desses autodidatas, os quais eu não consigo ir contra, assim, veementemente. Então, como tu falou, eu acredito que a qualidade do trabalho que a gente entrega não é um diploma que vai fazer a diferença. A gente vê, Brasil afora, até tenho anotado aqui que qualquer discussão, nos links que eu comecei a ler, não olhando para a parte legislativa, mas para a parte de discussões, o que as pessoas de fato estão pensando em relação a isso, eu vejo que é uma discussão muito rasa, assim, é o sobrinho, ou é o cara que é ferinha na arte, não sei o quê, e essa discussão ela acaba sendo relacionada muito mais à parte gráfica e não se entra na parte de produto, né? Sei lá, designer de veículos, designer de um monte de coisa que é impactada pelo design e que a gente acaba não olhando, né? Então, quando a gente vai ver discussões de pessoas, sei lá, pessoas na internet, pessoas como a gente ou como colegas que a gente tem, inclusive perguntei para alguns o que eles achavam e tal, daí um é contra, um é a favor. Então não se tem uma... Eu acho que mais do que entender, que é o que a gente aprende hoje no ensino superior, na faculdade, é entender os porquês, né? Por isso que a gente está aqui, talvez, para abrir os olhos e fazer o resto do povo entender, ou não chegar a conclusão nenhuma. Mas, de fato, mostrar os lados e ver o que de fato faria diferença para o designer formado com uma regulamentação ativa ou uma regulamentação não ativa. Falo de novo, eu sou um cara que está em cima do muro também, né? Talvez com esses links, como o Bruno falou muito bem, que o Verlan, que é um cara que estava muito por dentro do processo, nos enviou e, enfim, a gente eu pelo menos não tinha tido acesso antes. Comecei a pensar um pouco diferente, né? Comecei a pensar, tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente as coisas que a gente vê por aí. Então, talvez disseminar esse conhecimento do que é de fato, uma regularização da profissão vai ser importante pro resto do pessoal entender e daí sim tomar uma posição e tocar isso à frente ou não. Tem uma parte aqui do projeto de lei que está na justificativa do projeto de lei que eu queria trazer aqui para vocês para a gente dar uma discutida. A regulamentação interessa ao usuário final, o consumidor do produto, qualquer que seja o projeto, bi ou tridimensional. Tudo que produzimos e que tem contato com o público necessita de um responsável. Por não ser regulamentado, o designer não é tecnicamente responsável pelo que produz, seja um site, uma cadeira ou um posto de trabalho que controle uma ponte rolante. Não entendi essa parte de ponte rolante, mas é o que está lá. Mas de fato, talvez provocar um pouco. E tá ponte rolante, eu estou... Pontes rolantes matam pessoas dentro de fábricas. Ponte rolante. Ela faz transporte de carga dentro disso. Então... enfim, o que vocês acham disso, né? Dessa não responsabilidade. O João já falou um pouco do ponto de vista dele. Mas queria ouvir um pouco mais de vocês, talvez o Bruno aí, que não falou tanto. Até em relação a essa coisa de responsabilidade, eu sei que a gente pensa responsabilidade ao longo do tempo, que nem, por que engenheiro responde, arquiteto responde, designer não, né? Só que nem o João colocou antes, qualquer projeto não existe um responsável por aquele projeto, né? Agora, tipo, a ponte rolante aí, não sei exatamente, mas qualquer outro projeto que tu coloca ali, existe, de certa forma, uma responsabilidade compartilhada e até é uma discussão que tem que ser o que é responsabilidade. E alguém tem que ser responsabilizado, inclusive. O que a gente entende... Não, mas por que não o designer? Mas a gente entende pela lei que... pela lei tem que ter alguém que é o responsável, mas
por que não pode também ter uma certa responsabilidade compartilhada nesse sentido? Por que é só o engenheiro que é responsabilizado? Porque tem uma série de... mas daí a gente vai discutir o processo, legal. Né? A questão é legal, né? Sim, mas é uma exigência legal. É uma exigência legal. Isso tá é muito além da nossa discussão de regulamentação. As regras são essas, né? A gente não adianta a gente achar que vai mudar de como é que é o modus operandi do país, né? Acho que daí a gente vai se iludir. Claro. Mas é uma discussão também que a gente tem que ter, nesse sentido... Como é que tu vai responsabilizar uma pessoa só nesse contexto, assim, sabe? Mas é o que é, alguém se responsabiliza. Não adianta se o cara mas aí pode ter uma equipe, exatamente, pode ter uma equipe por trás, mas alguém tem que bater o martelo. Normalmente é o controle de qualidade das empresas que faz esse tipo de controle também, né? Por máquinas ou coisa assim. Contigo, cara, mas é o status. É o que é, né? E o que acontece? A minha visão é que a gente acaba sendo apequenado por causa dessas condições legais. Indiferente da nossa área ou não, se a gente acha que isso é pertinente ou não, aos olhos da sociedade é o que é. Entendeu? Então, assim, ao meu ver, um dos pontos positivos da regulamentação é justamente a gente sair desse anonimato. Não, mas que é o que é. Porque, claro que é muito justamente crescer, né? A profissão a ponto de que as pessoas entendam o valor que isso tem para a sociedade, para daí sim começar. Eu acho que isso já é um processo que já acontece. Já está acontecendo. Já acontece. Né? De novo, já aconteceu uma vez lá, acho que foi 60 e poucos, começou. Sim, claro. E agora vem de novo tomando lugar o design como profissão ou como atuação. E acredito que agora talvez seja a hora disso ser. Mas um processo natural para o entendimento da sociedade e a questão legal do crescimento da área de fato vai ser regularizar. Porque assim é o modus operandi, entendeu? Tu tem que regularizar. O que eu vejo é que hoje ainda o designer não é, infelizmente, em várias situações, não é levado a sério. Cara, e talvez essa não regularização, esse não conselho contribua com isso. Só uma interpretação minha, posso estar errado, mas eu acho que para a mesa pode contribuir. Eu entendo regularizar e regulamentar como coisas distintas. Ah, sim. Regularizar me parece que é o cara que está irregular em alguma coisa. Não, nós não estamos irregulares por enquanto. Regulamentar a profissão significa colocar os pingos nos is e dizer o que a profissão aí faz. Dar limites só pra gente se alinhar, dar limites pra ela, etc. Mas aí tem uma questão que é bem pontual, que tu levantou antes, Verlang, que é assim, já tem profissões que nos seus conselhos, inclusive isso é uma das coisas que eu queria trazer também pra cá, das atribuições dos profissionais, que bom, se aquilo começar a valer, nós estaremos regulares. E aí? E aí a gente está irregular porque não necessariamente a gente tem essa representatividade. Bom, daqui a pouco a estratégia adotada de regularizar e depois montar um conselho talvez seja errônea. A gente pode estar chegando num consenso aqui que se a gente tivesse um conselho, uma coesão da área e dos diversos profissionais, as coisas fluiriam de uma maneira melhor. Talvez a regulamentação já teria sido um processo natural. Aí concordo. Ao invés de ser... Eu tô pensando agora que a estratégia foi errada. Primeiro organizar para depois... Primeiro organiza, exatamente, né? Vamos conversar. Traz os caras de todas as áreas do design. Mas existiu uma organização. Que ela se perdeu, né? Não, exatamente. Só que... Por que não se criou um conselho, talvez, disso? Mas aí... eu ia falar Renan... Juan. Não, meu Deus, o livre. Cara, mas daí assim, é o que eu falei, cara. Acho que são cenários distintos. Imagina, essa reunião que teve em maio de 2007. Cara, vamos fazer 11 anos agora. Era outro cenário. Era um cenário mais predatório, era um cenário de muita incerteza em relação a outras profissões. Não existiam aplicativos. Era um cenário que tinha um projeto de lei, o iPad foi 2010. Era um cenário onde... agora tu fez me perder. É impressionante. Cara, mas assim, era um cenário bastante complicado, eu vejo, para a profissão por isso. A gente tava, como profissão, se dissipando. Haviam algumas associações, cada um puxando para um lado. Foi lá um professor, conseguiu reunir todo mundo, botar os caras à mesa para conversar, que já foi um baita desafio, entendeu? Só que, de novo, tinha um projeto de lei com erros crassos. Então, aquele grupo, na época, teve que agir. E essa questão surgiu. Cara, a gente vai criar um conselho antes ou não? Não, o conselho só pode ser criado depois que a profissão é regulamentada. Também é questão legal, porque isso é o executivo que faz, não é o legislativo. O legislativo regulamenta, o executivo cria lá os respectivos conselhos. Mas também, face o cenário que tinha naquela época, eu lembro quando o pessoal falou, cara, vamos fazer assim, vamos tentar encaminhar o projeto para regulamentar. É um problema de cada vez. Resolve-se um problema histórico e depois parte para resolver outro problema. E era favorável o ambiente naquela época entre as associações de criar uma coisa coesa, entendeu? Coisa que acabou se perdendo depois. Enfim, estão falando aí de 10, 11 anos atrás, né?
E hoje eu não sei, não existe algum conselho não, mas essas entidades atuantes hoje, porque relacionadas a isso, voltadas a isso... Eu acho que tá mais em algumas pessoas. Eu não sei, posso estar falando uma grande bobagem, inclusive se alguém estiver nos assistindo, pode ser que nem esteja nos assistindo, nos corrijam, mas eu acho que entre as associações foi se perdendo. Entendeu? Eu vejo um pouco pelo comportamento da nossa associação aqui no Rio Grande do Sul, de outras associações, isso acabou se perdendo um pouco, entendeu? É só a gente olhar quantos sócios hoje são, quantos designers associados em entidades tem hoje no Brasil. Daria para fazer um censo disso, entendeu? Eu acho que é mínima parcela. Por quê? Talvez porque não vem um retorno, porque não... se reúne para quê? Para ir para palestra? Tá, mas isso tu pode ir por conta, enfim. Né? E a gente tá hoje no cenário de criação colaborativa. Eram coisas que não se falava 10 anos atrás. Ou se falava muito pouco, entendeu? A profissão é totalmente diferente hoje do que era 10 anos Ou o próprio perfil profissional, os métodos, a forma de trabalho. E eu digo mais, hoje lendo, inclusive indo ao encontro de uma discussão que a gente teve recentemente num texto, né, para aula de estágio, que o Bruno estava junto, um Prometeu Cauteloso, boa dica do Henrique Bittencourt aí, se quiserem ir atrás, é muito bom, posso passar também. Mas a própria profissão tá num processo de evolução que eu lendo aqui no projeto de lei as atribuições do design, eu já acho que já não é aquilo ali também. E aí é um problema que a gente sofre, que é uma constante evolução da profissão. E talvez seja esse um dos desafios. Quando a gente tem administradores que não estão mais gerindo empresas e tem um designer estratégico aqui na mesa. Que tá iluminado. Que tá, né? Que tá gerindo empresa sob o ponto de vista do design. Esse é um risco estratégicos de todos somos. E Tinkers também. Tinkers também. Mas de se tornar anacrônico muito rápido, essas descrições ali, né? Fink. Porque quando tu coloca ali que... Porque esse projeto, ele tá meio direcionado pro designer gráfico, né? Eles até listam ali design gráfico, né? Exatamente. Não, isso é outra questão. São isso dois é problema dessa falta aqui, ó, de coesão. Tem um projeto de lei que é do design gráfico, mas tem um projeto de lei que é do designer. Que é o design ao todo. É que esse último foi o que eu vi. Era o design gráfico. Esse é um outro projeto que eu não sei nem quem encaminhou. Sim. É o movimento... É o movimento dos designers do Brasil. Que é um grupo que se juntou em São Paulo, se não me engano. O Márcio quer falar. Isso aí, ajudando, né, o que o Verlang falou, é por isso que não dá certo, porque fragmenta demais. Ok que tem áreas que são distintas, digital, gráfico, produto, etc. Mas rapidinho, é a mesma discussão que tem na área da música no Brasil, rock versus sertanejo. Por que o sertanejo dá certo? Porque eles se unem. Porque não tem perrengue. Porque é muito melhor que rock, sertanejo toca música de qualquer outro sertanejo sem briga nenhuma. O professor João está expulso da mesa. Primeira coisa é falar mal do outro. Primeira coisa é falar mal da banda do cara, em vez de se apoiar. Traz pro design de volta. É a mesma coisa. O Bruno tá ali confuso, porque tem uma lei, um PL para design gráfico, tem um PL para interiores. Entendeu? Se tu juntar tudo, porque, cara, de novo, eu sou formado em design gráfico, eu me considero designer. Não, inclusive chamado nem era web design, é web design. Tá escrito errado uma PL. Exato. A gente tem que se considerar. E aí vou puxar a brasa de novo para quem faz uma boa graduação. A gente tem a universidade como um papel do quê? De reflexão e de instigar as pessoas. Vamos lá, de novo, a internet está coalhada de bons tutoriais para o software que tu quiser, entendeu? Isso não é problema. Então, de novo, se tu cria designers que são pensantes e críticos, tu tá talvez contribuindo para melhorar esse cenário aí de regulamentar ou não. Eu sou cada vez mais fã do espaço acadêmico. E ele que ajuda isso. Só que até no espaço acadêmico a gente tem que cortar esse tipo de aresta. Cara, enquanto o pessoal do design achar que fazer design é só fazer embalagem, marca, sinalização, site, o que for, a coisa não vai andar. Enquanto não for uma pessoa crítica, como tu tá dizendo, um cara que pensa, um cara que é humanista, que entende a tecnologia em relação ao ser humano, que entende o valor da sua profissão em relação às outras e tal, vai acontecer isso. 300 projetos de lei, 300 associações, cada um puxando para um lado e a gente vai... Daqui a 20 anos, nós vamos estar tudo velho aqui nessa mesa discutindo a mesma coisa. É só tu perceber que tem OAB, só tem uma. Exato. Ordem dos Advogados do Brasil. Mas olha deve ter associação de direito trabalhista, direito da família, direito ambiental. As pequenas associações de advogados, assim,
troca de informação, mas existe um grande órgão é geral. E talvez, foi o que eu comentei antes, quando tava aquela união, quando tava aquele clima favorável, eu não sei, Verlan, que tu tava participando disso, ninguém teve enfim, a ideia de daqui a pouco dizer assim, olha, nós precisamos fazer uma entidade nacional e não mais regional. Fazer uma coisa coesa no país, não indiferente da ramificação, né? Porque aí a gente tem dos designer gráfico, dos web designer, enfim, todas as várias terminações que a gente pode ter, né? Agora pensa as associações abrindo mão da história que construíram até então. Mas então, aí que tá, esse é o problema que hoje então a gente tá chegando no consenso que o problema todo não vou falar. Mas é um problema que é uma disputa de poder, enfim, de ego, que eu não vou abrir mão do que eu tenho. A gente já teve em determinado momento, não sei quantas associações de ensino, 2 ou 3, cada um fazendo seu congresso, dizendo que era melhor que o outro. Como é que a coisa vai ser coesa se lá na base a coisa já não era coesa? Porque não, o doutor João tinha que fazer o congresso dele, com o grupo dele, eu tinha que fazer o meu congresso com o meu grupo e tal. Não, isso ainda acontece. É difícil. Não, por isso mesmo que mostra que o cenário daqui pra frente vai ser mais complexo em relação a regulamentar, porque a profissão não vai ser coesa. É que a própria leitura que a gente tem da profissão, ela muda muito rápido. Até a pergunta do cara ali que ele botou até no chat agora, acho que é uma pergunta que vem pertinente ali. Que não ouvi. Bruno Valentini. Valentini. É bom esse Bruno aí. Fala, Bruno! As instituições como formadoras de profissionais não influenciam nessa percepção difusa do design como campo fora da academia, uma vez que o designer se torna um meio de divulgação da área e das atividades profissionais do designer. Só que aí tá essa coisa, na minha opinião, assim, o design difuso é que não é muito difícil de definir design, né? A gente fica naquela brincadeira, minha avó não entende o que eu faço, que é um saco, né? Isso assim, mas realmente se a gente for discutir, às vezes as próprias discussões que a gente tem entre os profissionais designers, elas não se conversam porque existe um entendimento sobre design que não se alinha também nessas... Inclusive, eu até quando eu tava lendo o material, eu achei extremamente desnecessário. Que os caras criaram uma BNT... Só que tudo bem, tem sentido. Mas os cares criaram uma BNT de terminologia. Isso é um outro movimento que foi feito em 2014, 2015. Então tem uma BNT que não tá aprovado isso, não tem valor normativo ainda, mas foi feita uma BNT para definir, então... Tá, vamos lá. O que é o design? Bom, design é uma atividade intelectual, técnica, criativa. Sabe? Então, assim, será que é necessário isso? Enfim, provavelmente quem fez na época achou que era. Isso aqui é de maio de 2016, aqui tá a data do documento. Então é recente isso aqui. E aí eu fico pensando, assim, sabe? Eu acho que é um pouco daquela implicância do new design, cake design, não sei o que design que se tem, que a gente às vezes brinca, e eu acho que eu já superei esse negócio de rotular o design por alguma coisa. Eu acho que a gente talvez deixa ficar feliz por estarem usando o nome do design. Enfim, cara, mais pra frente, né? Na área de internet, óbvio que não tem... É extremamente mais baixa a discussão e nada dito em relação a isso, mas hoje mesmo eu estava participando de uma discussão sobre isso, dessas apropriações de termos, né? Tipo, o UX-designer, daí é o UX-designer, o UX-motion designer, o UX-strategy, o UX não sei o que, o UX-lava... Então, cara... eu acho que é essa falta de entendimento do que é o que gera toda essa discussão e ninguém sabe para que lado vai. E aí nós mesmos, como profissionais, acabamos por não saber aonde a gente vai se colocar. Daí sempre rola essa discussão lá no LinkedIn, a gente acaba botando o UX designer porque é o que o mercado está procurando. O mercado está procurando esse tipo de coisa, então a gente vai seguir aquilo. Tu acaba pegando rótulo, abraçando rótulo. Tu te auto-rotula pelo que as pessoas estão falando, que daqui a pouco é um termo até que não é nem nosso, é um termo de fora, né? Mas user é outra discussão, o que é o UX, mas eu acho que cabe por causa disso. Ok. Deu pra ouvir? Falei longe. Muito bem. Deixa eu ver aqui na pauta. João, não quer falar nada hoje? Mas eu tenho um negócio aqui, já que tu demorou. Tu demorou. Desculpa. Tem um negócio na PL que eu achei também bem divertido. Que enfim, talvez... Deixa eu só achar aqui pra não tirar do contexto. Posso falar enquanto tu procura? Pode. Tá. Permitido. Já sei. Pra manter minha posição liberal aqui e pra concordar com a dona Dilma. Tu vem em contradição, né? Na minha própria, uma frase paradoxal. Na minha opinião, profissões regulamentadas deveriam ser só aquelas que tenham
uma coisa muito fundamental por trás, por exemplo, a contabilidade numa empresa gigante. Eu entendo que um contador, por mais que não seja nem médico, nem engenheiro, que são profissões, tipo, tradicionais, né? Eu entendo que esse contador, ele tem uma responsabilidade gigantesca na mão. Perfeito. Daí eu tento fazer a comparação com o designer, e daí eu penso o seguinte: o designer, ele, se fizer algum brinquedo e a criança morrer, quem engoliu o troço e não devia... Acho que o Inmetro, que já existe, que tá lá, junto com a Brink, não sei o quê, ele vai ser responsabilizado junto se tava no mercado aquilo e alguém não tirou. Entende o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a responsabilidade do designer, ela é... Eu acho que não acontece assim. Acho, tá? É achômetro. Tá. Mas eu acho que não funciona. Mas eu prefiro que todo mundo possa fazer alguma coisa porque é filho do dono da fábrica, do que algo que... Eu vim pra mudar de opinião, né? Vocês precisam mudar de opinião. Mas eu ainda acho que o filho do dono da fábrica precisa conseguir fazer o brinquedo, e se matar a criança, ele não deveria ir sozinho pra cadeia. Quero polemizar. Por favor. Será que essa empresa que faz esse brinquedo, que bota no mercado, será que ela contrataria um cara que não tem um mínimo de experiência ou formação ou aptidão pra fazer esse brinquedo? Sim, contrataria, acontece. O que eu quero dizer é que o que a gente deveria fazer para barrar esse tipo de coisa, entendeu? Esse tipo de atuação. É a regulamentação ou é de... Daí eu lembrei agora do caso do selo dos padeiros da Holanda. Lá, lembra desse slide? Junto com a apresentação da P-Design bem anterior a essa discussão. E esse tipo de organização me parece um esforço muito mais racional e muito mais frutífero do que tentar regulamentar. Me parece. Uma coisa de designers para designers, sabe? De mulher para mulher. Daí é designer olhando pro designer, né? Eu acho, porque daí a gente vai ficar discutindo a vida inteira se algum deputado, na hora de reescrever o projeto de lei, se ele disse alguma coisa que era para mudar no texto final, e daí estragou a descrição que tinha sido discutida durante não sei quantos anos e não sei quantas organizações profissionais. E aí alguém mudou, ou ficou velho, porque simplesmente o processo de uma legal, ele é lento. Talvez seja lento demais para nossa profissão. Concordo. Mas eu quero mudar de opinião. Eu quero mudar de opinião. Eu quero concordar com o Marshall, entende? Eu olho pro Marshall sem saudade e eu quero concordar com ele. Não sei se eu consigo. É que assim, o que eu enxergo disso tudo? É que são assim, ó, são vários pontos de vista. Tu tem um ponto de vista legal, de uma necessidade, talvez, de uma formalização. Tu tem um ponto de vista individual do cara que tá atuando, que nunca precisou, e que talvez seja conveniente que ele não seja responsabilizado por alguma coisa. Tu tem um ponto de vista que falta alguém que diga que o piso salarial do cara que se forma é tanto, o cara não ganhar qualquer coisa. Como é tão legal ser engenheiro, porque o cara vai ganhar 3, 4 mil a hora que sair formado. Há controvérsias. Tá, mas tudo bem, tá lá. Tem a parte da aposentadoria também, né? Oi? Na hora que tu te aposenta, tu não acabou não sendo um designer, então, assim, tu não é aposentado, um designer aposentado. Cara, eu acho bacana o liberalismo de algumas coisas, mas a necessidade de formalização de outras eu acho que também é pertinente. Então, na verdade, o que acaba a gente, enfim, talvez não necessariamente votando a favor ou contra dessa regulamentação, desculpa. Obrigado, Verlan. Mas a questão é que levou uma hora existem vários pontos que são pertinentes por um viés e outros que não. E o problema talvez é esse consenso que falta. Acho que falta união. Contudo, exatamente, é isso que eu ia finalizar. Me parece que o maior problema é que a gente não tem essa união, nem conceitual, nem de nada. Vamos abrir o conselho agora aqui, nós cinco já vamos... É que o problema é quantos já fizeram isso, entendeu? É que a questão não é nós pegar e abrir um conselho, a questão é nós falar com todo mundo. Esse é o grande problema, né? Porque aqui, na verdade, teve... Me alcança que lá falou, Verlan. Esse último projeto de lei que o Bruno leu aqui, que ele fez referência do design gráfico, ele foi feito por movimento dos designers do Brasil, certo? Já te passo a palavra, Márcio. E aí, o que aconteceu? Só olhando pra câmera. As associações que estavam falando da Regulamentem o Designer Já, que são várias associações mais tradicionais e antigas, elas vieram a público dizer que elas não possuíam vínculo nenhum com esses movimentos do designer do Brasil, que
que é um grupo que se formou provavelmente posterior. Sei lá o que é. Exatamente. Não foi consultado sobre o projeto de lei esse específico do design gráfico, recentemente protocolado na Câmara dos Deputados, e tampouco consentiu menção dos associados acima citados no referido projeto de lei. Porque lá na justificativa fala todas essas associações e elas nem estavam sabendo disso. Então tem um problema grave, que é tu citar alguém num projeto de lei e a pessoa nem tá sabendo. Foi o que aconteceu. E aí eles finalizam essa manifesto que eles fizeram, ó. Seguimos acreditando na importância da regulamentação da profissão de design. Porém, sem abrir mão de uma construção coletiva horizontal que envolva desde o início os diversos órgãos representativos dos designers brasileiros. Então, quer dizer, eles estão falando assim, a gente precisa estar junto para fazer isso, o que eu acho super pertinente. Né? Só que, agora o próximo passo chamem o movimento dos designers do Brasil para compor esse grande grupo. Cuidado, né? Movimento Designer do Brasil, MDB, antigo PMDB. MDB. Não faz isso. Eu abro uma pergunta. O jogo quer estragar outro podcast. Como se fosse uma coisa... Um leigo aqui perguntando. Corta o microfone, João. Qual seria o maior ganho de nós, designers, com essa regulamentação? Eu acho que essa é a possibilidade de participar de licitações, de ser um concurso para empresas públicas e assim por diante. Eu concordo com isso. Eu estou tentando fazer o advogado-diabo, mas eu erro nessa, porque meu coração é mole demais. Porque tu não é nem advogado nem diabo. A minha beleza não me permite ser comparada com coisa ruim. Mas acho que essa questão é válida, mas ao mesmo tempo que eu quero achar que isso é muito importante, eu fico pensando, mas, sabe, seria muito mais válido se a gente juntasse um corpo decente de pessoas muito qualificadas, e eu acho que é aí que talvez falte. É um corpo de uma massa de designers que sejam bons. Existe um fato que é o seguinte, a gente segue fazendo o que a gente faz. Não é isso que vai mudar o que a gente faz ou barrar o que a gente faz, ao menos hoje. Eu temo que um conselho de outra área possa nos prejudicar se passar a valer certas coisas que lá tem nos projetos de lei. Seria a minha outra pergunta, que é ao contrário, e qual é a pior coisa que poderia acontecer? Pra mim, essa é a pior coisa. Daqui a pouco alguém chegar pra ti, se tu não tiver o número do CAL, tu não vai poder fazer um mobiliário urbano. Sim. E aí tu deixou o designer de mão atada. Isso eu acho que é uma temerosidade e pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer. Só que como o João atrapalha a gente, eu perco o que eu ia falar. Entendeu? E eu esqueci. De olhar, tu já perde. Não dá, o bicho é desgraçado. Minha última participação, eu queria me despedir dos ouvintes. Pra sempre. Eu acho que a gente não tá aqui pra dizer que sim ou que não. A gente não tá aqui pra talvez já bater martelo, né? E eu passo então, se alguém quiser falar uma frase final aí pra nós encerrar esse debate. Bruno Lawrence. Eu continuo em cima do muro. Essa é a minha final. Porque eu olho pro Verlang, ele tá com essa cara cansada, assim, porque parece que ele tá tendo... Isso é porque é quinta-feira, tá terminando. Não, mas eu digo, essa discussão já deve ter acontecido tantas vezes, de uma maneira tão repetitiva, que é difícil até trazer argumentos novos, né, pra essa discussão, assim, porque no fim das contas dá até um desânimo, de certa forma, porque a gente parece que chega sempre na mesma conclusão, que é... Não sabemos. Falta união, de certa forma, de todas falta uma conversa coletiva, nesse sentido, um abraço coletivo, vamos chamar assim, dos designers, né, nesse caminhar para um lugar meio que, nem que seja para um caminho comum, assim. Sim. Marshall Lauser. Rapidinho, Bruno, é bem por aí. Não é a regulamentação a questão. É essa categoria mega multifacetada que é o design, com todas as áreas, ter muito mais união. Aí fechou todas. A regulamentação por si só não resolve se ela for imposta. Tá regulamentado, agora se virem. E todo mundo nessa bagunça que é. Então, vocês já deram uma pista hoje. Qual é a solução? Antes de regulamentar, tu ter isso. É uma autorregulamentação, como o Verlang tinha falado antes. Né? É um tipo de movimento que vem de dentro para fora. Tu forçar a barra, assim, caiu um decreto, pum! Tá regulamentado, paga 1.000 por ano, quem não é formado em design não pode trabalhar, senão vai ser preso, e etc, etc. Não adianta, não funciona. Não funciona. Belas palavras, professor. De dentro, cara. João. Obrigado pelo espaço aí. Tem uma palavra final que é amor. Muito obrigado. Não ouvi, repete. Obrigado, professor João. Diego Schmidt. Minha frase final é: o que vai acontecer se isso acontecer ou se isso não acontecer?
E quais os reais interesses? Os reais interesses nessa regulamentação até agora, tudo que veio e no que pode impactar se existam coisas escusas que a gente não saiba ou coisas que possam impactar que não estão à mostra agora, que, como o professor Marshall falou, podem acontecer caso isso aconteça. Professor Luiz Verlang. Cara, eu só queria que os 300 e poucos alunos do design da Fevale, talvez os mais de 4 ou 5 mil alunos dos 40 e poucos cursos de design só do estado, sem falar dos 400 e poucos do Brasil, se apropriassem mais do assunto, lessem mais sobre isso, que pensem que design não é só projetar alguma coisa, mas entender ou compreender como as coisas acontecem. Seja favorável ou desfavorável. Hoje eu fui muito favorável, hoje eu sou cético em relação ao cenário que eu mesmo desenhei, que vocês falaram e pontuaram sobre isso, mas eu acho que eu, como docente, eu preciso ter esse compromisso, no mínimo, de instigar as pessoas a pensarem sobre isso e manter uma posição que, para mim, ainda tem que ser de regulamentar. Enquanto docente, eu preciso acreditar nisso, mas isso é uma opinião pessoal. E eu queria só abrir o convite, bela guitarra, macho. Eu só queria abrir o convite porque na disciplina de estágio, que a gente está fazendo num formato diferente esse semestre, essa discussão vem à tona no meio de junho, aí não tem a data certa ainda, e uma das pessoas que vem aqui para conversar com a galera de estágio, já convidei a turma do João, e a ideia talvez é fazer no auditório, vem o professor Júlio van der Linden, que ele tem um dos textos aí que ele faz o histórico, ele viveu os anos 70, ele participou de todo esse processo, ele tem parte da história disso aí, que eu acho que é legal de ele vir aqui conversar com a gurizada de estágio, ver o quanto essa gurizada tá apropriada disso também. E acho que o contraponto sempre vai ajudar, porque se não fosse o contraponto, imagina quantos projetos de lei a gente teria aí sendo submetidos para Congresso. Chega. Muito bem. Gostaria de agradecer então a presença de todos e já ir para os finalmente do nosso podcast. É uma discussão que talvez se alongue e não se resolva em 1 hora. Não se resolveu em 40 anos. Não se resolve. Não vai ser em 1 hora. Mas, contudo, acho que a gente sai daqui com uma certeza. A união é preciso. A gente precisa unir um abraço coletivo, como diz o professor. Nós vamos finalizar o abraço coletivo. Então, e tá hoje agora... Resolvida a questão agora, a partir desse abraço. Finalizado o problema. Amor. Finalizado o 3º podcast do Design com o Marshall fazendo um solo de guitarra. E abraço pro Cristiano.